Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus do canal Cicatnon. O nosso amigo Caleb, um abraço para você, Caleb. Ele está fazendo aniversário hoje. E ele, como é membro de nível 2, ele pediu um vídeo. Todo membro de nível 2 tem direito a pedir um vídeo. E o vídeo que ele pediu foi sobre um anime muito estranho, certo? E que é muito bom. Um anime que ele é muito bom, esse anime, certo? Que é um anime chamado Le Chevalier de Un, certo? É um anime mais ou menos, acho que da metade dos anos 2000, eu acho que em 2006, né? Eu acho que em 2006. Depois eu acho que ele é adaptação de um mangá, certo? Eu não tenho certeza. É interessante porque é o seguinte: esse anime ele se parece com os Cavaleiros do Zodíaco em muita coisa. Uma delas é que você tem um conflito ascético entre cavaleiros, mas são cavaleiros já na Idade Moderna, já no fim da França, certo? Já no reinado de Luís XV, que você tem esses cavaleiros, certo? Que são cavaleiros que em grande parte são designados pelo rei, certo? Em busca de um ideal ascético. Isso é a primeira coisa. Eles têm uma missão real, mas ao mesmo tempo eles precisam seguir o ideal ascético do cavaleiro, certo? Que é um ideal que se torna, no mundo moderno, muito difícil de ser seguido. Ele é um ideal que acaba sendo para eles muito difícil de ser seguido no mundo moderno. Essa é a primeira tensão que você tem nesse anime. É um anime sobre cavalaria, que ele se passa no momento em que o declínio da virtude na cavalaria já é algo inexistente. Muitas vezes, aliás, esse anime tem traços fortes de romantismo. Tanto que, embora esse anime ele tenha um contexto que em grande parte é real, um contexto histórico, mas não um contexto narrativo, nós já vamos entender o porquê. Ele é um anime que coloca as coisas, coloca a história de uma maneira muito melhor e mais romantizada do que realmente foi. Todo romantismo é uma idealização do mediado, né? Não é do imediato, é do mediato ou do mediado, né? Que, na verdade, esse anime não deve ser usado para uma pesquisa histórica. Eles mudaram muito, mas muita coisa lá mesmo. Mudaram, assim, uma quantidade de coisas que é, assim, em um certo momento, aquilo ali parece ser só uma fanfic da história do século XVIII. Tá? Mas, isso sendo dito, ele tem uma outra coisa em comum com os Cavaleiros do Zodíaco. Porque, embora você tenha um contexto histórico, você não tem ali, esse anime não te fornece nem um contexto narrativo e nem um contexto poético muito bem delimitado. De maneira que muitas vezes, por exemplo, no sistema de lutas, você tem aquilo ali, você tem aqueles poderes, certo? Os poderes são em grande parte encantamentos proferidos por meio de salmos bíblicos, certo? E o que acontece ali? Bem, se você consegue criar uma explicação para aquilo ali, na sua dialética interna, e tal, tudo bem. Se você não conseguir criar uma explicação, danou-se, você não entende. É um anime muitas vezes difícil de entender, por isso. Eu considero um anime muito difícil de entendimento. Então você tem essa tensão entre a cavalaria e o mundo moderno, e também entre a santidade do herói e o mundo moderno,
e você tem também essa falta de contexto poético. Entretanto, o contexto histórico ele pode te dar algumas pistas, ainda que sejam pistas muito herméticas. Por exemplo, o enredo central desse anime é que você tem um livro no qual estão presentes várias direções para o que será a história da França. Existe um elemento aí de profecia oculta que ocorre dentro daquele contexto em um contexto em um contexto de ocultismo, certo? Para não ter que abusar demais da palavra contexto. Esse anime toca, inclusive, muito em figuras do ocultismo iluminista, que é uma coisa que é pouco lembrada. Muito se fala sobre o ocultismo renascentista, mas pouco sobre o ocultismo iluminista. E você tem nesse livro direções para a história da França que os personagens, essas direções são direções de natureza astrológica. Existe um livro que o Olavo de Carvalho recomenda sobre esse assunto, sobre história astrológica da França, que é um país obcecado por isso, que é aquele livro do Henri Montaigu, La Couronne de Feu, A Coroa de Fogo, né? Que eu nunca consegui encontrar esse livro. Talvez ele dê alguma pista quanto, digamos assim, ao que é preciso para entender aquela obra do Le Chevalier d'Eon, certo? Já procurei esse livro, não encontrei. Se vocês puderem me mandar, eu agradeceria. Então, no caso, ele é uma obra extremamente hermética, e em que a visão da história é uma visão confusa, não é muito clara se aquela história é de fato a história do Logos, se naquela história tudo converge para o bem ou não. Os personagens nesse processo têm um caminho, um itinerário ascético. E nesse itinerário ascético, em grande parte, eles conseguem realizar a sua santidade mesmo em um contexto histórico extremamente hostil à realização das virtudes cavalheirescas cristãs que convergem para a santidade. Mas no fim, notoriamente, mesmo em um percurso histórico que acaba sendo cada vez mais sombrio, obscuro, infeliz e triste, os personagens eles têm uma realização no sentido da santidade. Alguns na vida, alguns na morte, certo? Um deles, notavelmente, irá atrair o grupo, eu não vou dizer qual é, embora a abertura desse anime deixe claro o suficiente para quem tem algum conhecimento e alguma cultura, certo? Para quem tem algum conhecimento e alguma cultura. Se você não tiver conhecimento e cultura, você não vai entender nada desse anime. Ele é muito difícil de entender, né? Mas vários dos personagens vão realizar esse ideal ascético do cavaleiro, ainda do cavaleiro do santo guerreiro, ainda que no martírio. Ainda que em um martírio, ainda que em muita adversidade, ainda que em um momento de grande desilusão movida pela história. Então, Caleb, você pediu para eu analisar um anime muito difícil. Está aqui para você. Feliz aniversário. A quem quiser pedir um vídeo, sejam membros de nível 2 do canal. Queria pedir a todos as suas encarecidas orações. Um forte abraço a todos e até logo. Parabéns, Caleb!
Feliz aniversário, viu? Até logo.